Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou começar aqui agora uma série de vídeos sobre a história da filosofia. Você que quer aprender filosofia de forma simples, de forma direta, esta é a sua oportunidade. Eu vou te explicar desde o nascimento da filosofia até os principais pensadores da era contemporânea. Só que para a gente continuar, eu já vou te pedir para se inscrever no canal, curtir este vídeo e também comentar aqui suas dúvidas e o que você está achando dessas aulas que eu irei compartilhar aqui agora. Lembrando que na descrição de cada vídeo eu vou colocar um resumo da aula para você ir anotando e aprendendo junto aqui comigo. Então na aula de hoje eu vou falar sobre o nascimento da filosofia, te explicar o que é filosofia e explicar também o mito e suas principais características. Você sabe que a filosofia é uma forma de pensar, é um tipo de pensamento. E como a gente pode entender a origem de um tipo de pensamento? Percebe que é muito complexo responder essa pergunta? Como eu vou datar historicamente o nascimento de uma forma de pensar? Isso é muito difícil. E mesmo diante dessa grande dificuldade, os filósofos, de maneira geral, concordam que no Ocidente a filosofia, ou o pensamento filosófico científico, surgiu na Grécia Antiga por volta do século 6 a.C. Uma informação importante. O que nós chamamos aqui de Grécia Antiga não é este país unificado tal como conhecemos na atualidade. É nada mais do que um conjunto de cidades-estado. E, inclusive, na região da Jônia, sobretudo na cidade de Mileto, que surge, ou que nasce essa forma de pensar através do pensamento de um filósofo chamado Tales. Ele é natural da cidade de Mileto, né? Então, por isso, Tales de Mileto. Tales de Mileto foi o primeiro filósofo. Se a gente fizer uma pesquisa mais aprofundada, a gente pode chegar à seguinte conclusão. O filósofo que trouxe para a gente essa ideia de que a filosofia surgiu, talvez o primeiro filósofo que trouxe isso de maneira sistemática, de maneira organizada, foi Aristóteles no livro 1 da sua obra Metafísica. Então ali ele afirma que a filosofia surge na Grécia Antiga e Tales é o primeiro filósofo. Diante dessa constatação, né, então já temos aqui algumas premissas básicas para a gente continuar a nossa aula. Primeira premissa, que a filosofia surgiu na Grécia Antiga, por volta do século 6 a.C., e que o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. Outra premissa importante, que a filosofia é uma forma de pensamento, que busca explicar diversas questões, como a natureza, o próprio homem, o mundo, enfim. Então, a filosofia surge ali, ok? Então, isso aí já está claro, já está posto. Uma das bases teóricas que nos traz fundamentação para essa tese é Aristóteles, né? Um clássico do pensamento filosófico. Então ele afirma que a filosofia surge com Tales de Mileto. Mas diante desse cenário, a gente pode se perguntar, existiram outras formas de pensamento antes de a filosofia predominar lá na Grécia Antiga? Sim, existiam. Existiam outros tipos de filosofia entre outros povos? Pode ser que sim. Existem outras formas de pensar? Obviamente que sim. No entanto, há um consenso dentro do debate histórico que a filosofia, enquanto um pensamento científico, se desenvolve na Grécia Antiga. Eu gosto de frisar isso e repetir muito, né? Por quê? Porque muita gente às vezes vem nos comentários e fala, mas no Egito não tinha filosofia. Pessoal, eu estou falando da filosofia ocidental. Existiram outras formas de pensamento entre outros povos, mas o pensamento enquanto ciência, ela se desenvolve. Ele se desenvolve na Grécia Antiga com este pensador Tales de Mileto. Tá? Então, feito esse esclarecimento, ou seja, que existiram outras formas de pensar que eram diferentes, vem outra pergunta importante. Eu até anotei, olha só. O que tornaria o tipo de pensamento que afirmamos ter surgido com Tales e seus discípulos algo tão especial ao ponto de ser considerado algo novo? Porque a sua forma de pensar foi considerada uma forma nova. Então, eu trouxe aqui um breve comentário de Nietzsche, um dos principais filósofos da história. Nietzsche, filósofo alemão, ele está lá no século XIX. Ele afirma: a filosofia grega parece começar de uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Olha só, eu trouxe a pergunta para você. O que é que torna a filosofia de Tales, o pensamento de Tales, algo novo? O que torna a ideia de Tales algo tão novo ao ponto de inaugurar uma forma de pensar diferente? Nietzsche afirma que
essa forma de pensar, ela é nova, ela deve ser levada a sério por 3 razões. A primeira delas é porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Então, Tales está buscando entender a origem de tudo. E aí uma característica muito importante que eu vou falar em outro vídeo. Os primeiros filósofos, eles buscavam compreender a origem da natureza, a origem de tudo que existe. Segundo, porque o faz sem imagem, sem fabulação. Nietzsche aqui está fazendo referência a quê? Ao mito. O mito era a forma de pensamento que predominava antes do desenvolvimento da filosofia. O mito recorria à fabulação, à imaginação, a lendas. O mito, ele é totalmente diferente da filosofia. Mas as duas ideias, tanto o pensamento mítico quanto o pensamento filosófico, são pensamentos, são expressões da realidade. Só que têm fundamentos diferentes. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. E para a gente fechar aqui a visão de Nietzsche, a justificativa de Nietzsche, em terceiro lugar, porque nessa preposição, né, a água é a origem de todas as coisas, embora apenas em estado de crisálida, apenas no seu estágio inicial, está contido o pensamento tudo é um. E aí vem outro conceito importante na filosofia pré-socrática que eu vou falar no próximo vídeo. Os primeiros filósofos pré-socráticos buscavam compreender qual é o elemento que dá origem a tudo que existe no universo. E aí Tales afirmou que tudo veio da água. Esse elemento originário, esse tudo é um, chamamos de arqué, o princípio primordial. O elemento originário, aquilo que dá origem a tudo que existe. Então, Tales é o primeiro filósofo e ele afirma que tudo veio da água. A arqué, para Tales de Mileto, é a água. Então, como eu disse, antes da predominância da filosofia como forma de pensamento, predominava dentro da cultura grega, eu estou falando aqui especificamente da sociedade grega, o mito. Então, vamos avançar aqui nesse ponto. A cultura mítica, ou o mito, ele está presente em todas as culturas, em todas as civilizações. É impossível a gente datar a origem, o início do pensamento mítico. E, inclusive, o mito até hoje está presente dentro da nossa sociedade. Ele só não ocupa o mesmo lugar que antes ocupava. Muitas pessoas, até hoje, num momento marcado pela grande racionalização, essas pessoas ainda se orientam a partir de concepções míticas. Então não vamos aqui simplificar o mito apenas como uma fábula, ou melhor dizendo, apenas como uma mentira, apenas como um devaneio do próprio homem. Não. Entenda que o mito faz parte da cultura de uma sociedade. O mito não é uma criação individual. O mito é produto de uma concepção mais ampla. O mito integra uma cultura. Por isso que aquele que tem contato com o mito dentro de uma cultura não vai, onde o mito é predominante, obviamente, ele não vai questionar o mito. Ele não vai criticar o mito. O mito, ele está acima de qualquer questionamento, é tomado como uma verdade. Se a pessoa não compartilha daqueles símbolos, daquela narrativa, se aquela narrativa não faz parte da sua visão de mundo, aquele indivíduo não integra aquela cultura, ok? Então, os mitos vão buscar explicar a origem do mundo, o funcionamento da natureza, todos os processos naturais, a origem da vida, além de trazer valores básicos que vão orientar uma determinada sociedade. O mito ele vai se caracterizar, sobretudo, pelo modo como as explicações são apresentadas, são dadas. Então, o mito, originalmente a palavra mito vem do grego maitos, que significa um discurso especial, um discurso relevante. As lendas, as narrativas míticas, como eu disse, elas não são produto de uma escolha ou de uma formulação individual. Um exemplo, que a gente pode citar aí, os famosos mitos de Homero e de Hesíodo, no caso Hesíodo, a Teogonia de Homero, Ilíada e Odisseia. Esses mitos, embora sejam apresentados por esses poetas, por esses autores, não foram produzidos por eles. Eles registraram poeticamente essas lendas que faziam parte de grandes tradições culturais.
Então o mito ele sempre vai expressar a cultura de um povo, a visão de mundo de um povo, a cosmogonia de um povo, a cosmovisão de um povo. Ok? Outro ponto importante, o mito ele é tradicionalmente transmitido de forma oral. Ok? E um ponto muito importante para a gente fechar esse tópico é que existem tipos diferentes de mitos. Existem os mitos que vão falar sobre a origem dos deuses, esses mitos podemos chamar de teogônicos. Existem os mitos que irão falar sobre a origem do próprio cosmo, esses mitos são os cosmogônicos, que falam da origem do universo. E existem os mitos escatológicos que irão falar sobre a vida ou melhor, o fim dos tempos. O mito que vai falar sobre a vida dos deuses, né, é os teogônicos. Então os teogônicos eles podem tratar tanto da origem quanto da trajetória de deuses e semideuses. Já os escatológicos vão falar do fim dos tempos. O mito, como eu disse, né, é um elemento central de uma cultura. E aí haverá uma transformação de toda uma estrutura social que vai fazer com que o mito perca aquele lugar que antes ocupava. E aí vai se desenvolver, portanto, a filosofia, e esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Lembrando que dependendo do engajamento de vocês, se vocês gostarem das sequências de aulas, vão comentando aqui, a gente pode inclusive fazer um grupo no Telegram para a gente discutir ideias, eu também tirar dúvidas e compartilhar materiais com vocês. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!